sobre a declaração do Carille, quando saiu a manchete ali, Carille não vê a necessidade de reforços e tem que fazer um bom trabalho, uma galera chiou, né? Não sei o quê. Só que assim, cara, eu sempre falo isso aqui, já falei isso em outros momentos e circunstâncias. O cara, ele não vai chegar ali e falar igual você, Vaz Guerreiro, aí do outro lado da tela. Não, porque o time é uma merda, porque esses caras aqui não vai dar. Não. O cara tem que ali fazer aquele meio de campo bom, botar o time para frente, até porque ele sabe que ele depende desses caras que estão lá para ele fazer um bom trabalho, ele depende da confiança desse povo, ruim ou bom, se o cara não tem confiança no técnico e acha que o técnico tá sacaneando, meu amigo, é o primeiro passo pro cara ir embora. Então ele tem que fazer essa defesa pública e o que eu espero é que a leitura interna do Vasco, não só do Carille, entenda que há sim ainda lacunas a serem preenchidas, se não agora, talvez fique para o meio do ano, né? Algumas posições, outras carências podem surgir nesse meio do caminho. Às vezes você fez uma aposta ali e os jogadores não emplacaram, você vai ter que fazer uma correção no meio do ano e tal. Isso acontece, mas acho que a declaração dele vai dentro de um protocolo da moral, a 10 dias do início de todas as competições, você ele tem que passar algum tipo de confiança no trabalho dele, né? O que nós temos aqui é bom, dá para trabalhar sim. Todo mundo sabe a verdade. Todo mundo sabe que não é o maior plantel do futebol sul-americano. Mundial. Em tese, assim, precisa de reforço para quê? Reforço para ser campeão? E precisa uns 11 reforços aí para brigar pelo título brasileiro. Talvez 11 seja pouco, mas para, sei lá, brigar por uma pré-Libertadores ali, quantos reforços seriam mais suficientes? Uns 4 ou 5 aí, de um bom nível? Uns 3 ou 4? Lembrando que esse time, que eu acho que é já um pouco mais reforçado em relação ao do ano passado, ficou em 10º, né? Não ficou tão longe assim de uma meta ali. Vamos ver se a gente vai repetir um desempenho assim esse ano, no mínimo, né? E vai caber muito ao Carille, especialmente nesse primeiro momento, né, em que a gente vai ter que ir com esse pessoal que tem aí. E aí o que me preocupa, porque assim, eu acho que o Vasco tem ali um 11 inicial, ainda mais se volta o Adson e tal, você tem ali um time para escalar. Agora me preocupa é a batida, né? Domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta. E vamos assim até a parada. Vão ser aí, vai ser uma maratona. Vai ser uma maratona para todo mundo. Viagem. Vai ser uma maratona para todo mundo, mas a gente sabe das nossas deficiências. A gente sabe que a maratona pega para nós, né? Vamos torcer para que a galera venha aí na ponta dos cascos, porque a temporada vai ser bem pegada aí nesse começo, né? Antes de eu botar a matéria do Carille, eu não sei se é botar você numa furada, João, mas não é a minha intenção, mas já fazendo. Você tem esse pensamento como eu, que se esperava taticamente um time melhor trabalhado? Não estou dizendo de físico, de um ataque magistral, mas taticamente, assim, os bonecos, sabe fechadinho, sabendo trabalhar com um time que é melhor tecnicamente, com velocidade. Você esperava mais defensivamente uma defesa bem montada ou não? Os gols que a gente tomou não são por causa disso. Eu não sei, eu tenho realmente... Ou eu tinha uma expectativa sobre o Carille que não é a verdadeira, que eu achava que era um cara, é um cara que vai fazer jogo duro com os melhores, tendo uma boa organização tática. E eu não estou conseguindo ver um pouco disso. Então, a gente teve pouca amostragem também contra time de Série A. E acho uma amostragem um pouco contaminada ali com esse jogo contra os caras, que são 3 jogos que a gente faz com eles, né? Sim. Jogos pesados hoje para qualquer adversário, né? No futebol brasileiro. E para nós, então, informação e com jogadores chegando aí em cima da hora, eu acho que o Carille também não teve
no início do trabalho dele, a possibilidade de montar o time como ele gostaria. E aí ele teve que ir lá, improvisando. Árvore de Natal, ele começa com a árvore de Natal, depois ele vai colocando o Zuccarello. Aí depois ele desiste, depois ele fala, olha, meu amigo, eu tenho que jogar com ponta mesmo que ele seja ruim. Vai botar os pontos, porque é assim que tem que ser e vamos embora. Agora, acho que se tinha, né, esse Carille idealizado... Como é que é o nome disso? Hipotético. Carille fictício não, hipotético. Carille hipotético de que ele faria um ferrolho, né, uma coisa assim, quase intransponível ali na defesa. Não vimos isso ainda, né? A gente teve... Se pegar de amostragem aí, o Vasco ele foi mal contra o Fluminense, né? Aquele jogo foi bem ruim, talvez até pior do que os jogos com o Flamengo, tá? Porque o nível do Fluminense não é tão alto assim para se impor daquela maneira que se impôs. Bom, tudo bem. Contra os caras, a gente foi mal, mas assim, depois vendo o Fluminense contra os caras, também dá para você ver que, cara, é difícil. Para o estágio ainda que está o Vasco, ficou um jogo numa rotação que o time não aguentou, basicamente. Então, a gente... assim, teve o Botafogo também, aí o Botafogo era um time que não era nem bem um time, né? Tava ali ainda... sem o treinador. O pior Botafogo dos últimos 2 anos. A gente ganhou, foi um jogo horroroso, mas pelo menos a gente ganhou, né? Dentro de casa também, dentro de São Januário. Mas, cara, eu não tenho uma amostragem muito grande. É uma coisa que dá aquela preocupada, sim, porque a gente viu o time não desempenhou bem nos jogos em que precisou. Boa parte desses jogos, em 2 pelo menos, a gente não tinha ainda nem os pontas, né? O contra o Fluminense não tinha, e o primeiro do turno contra o Flamengo também não tinha. Então, o elenco se completou muito tardiamente. Então, a gente vai para o Campeonato Brasileiro aí sem muita noção realmente do real nível dos reforços, sem muito tempo de ter observado eles. E na zaga, por exemplo, o jogador que a gente contratou para ser o principal zagueiro do time, a gente não viu jogar. Exato. Loucura, né? Ele jogou, sei lá, 10 minutos contra o Flamengo ali no jogo do... Que o Lucas se machuca. No jogo do turno. É o jogo do turno, né? Não é só as finais. Foi o que a gente viu. E vamos descobrir tudo no Brasileirão aí. Tudo daqui a pouco. O que é o Lemos, o que são os reforços, o que é o Vasco do Carille no esquema com pontas. Tudo isso vai ser... Um Vasco que precisa propor jogo em São Januário de uma forma mais contundente, né?